Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. Nós estamos aqui hoje no canal Visão do Reino para dar continuidade ao nosso projeto Edificando Fundamentos. No vídeo anterior a gente falou sobre a aliança abraâmica e hoje nós estaremos falando sobre a aliança mosaica, não é, Bruno? Sim. E nós vamos dar início falando sobre a aliança de Deus com Moisés e para o povo. E o primeiro capítulo do livro de Êxodo já nos explica, Lucas, que o povo de Israel estava vivendo lá no Egito. Sim. Eles passaram um tempo de fome, foram para o Egito e chegou um tempo que, mudando o rei, Faraó, que não conheceu a história de José, ele vê que o povo está crescendo, se fortalecendo, ele pensa, então eu preciso fazer alguma coisa para prender eles, porque eles podem se tornar maiores, mais fortes que nós. E logo nós já vemos que o que ele teve medo de perder o poder e o domínio que estava sobre ele. E o povo se torna escravo deles. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo mais numeroso, mais forte, eles ficaram escravos. Ou seja, quando eu não entendo a minha posição e aquilo que está sobre mim, eu se torno muitas das vezes escravo daquilo que é mais fraco do que eu. Aí eles clamam a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu a aflição deles e também viu a aflição deles. E Deus, ele sempre tem um plano, um projeto. E ele queria levantar um homem que livrasse eles, fosse o libertador deles. É até bom a gente lembrar que Deus se lembra da aliança que ele havia feito com Abraão. Ele olha o povo clamando, pedindo por um libertador e se lembra da aliança que ele havia feito com Abraão. Aí vem Moisés, né, que é o libertador. E Moisés, ele nasce num tempo de dificuldade, né? É legal a gente notar que sempre Deus levanta pessoas durante um momento de dificuldade. No deserto que Deus coloca pessoas, durante a pandemia Deus pode levantar pessoas. E Deus levanta Moisés, né? Ele nasce e ele é criado dentro de onde? Dentro do palácio do faraó. E a mãe dele que cuida dele, né? Era importante, ao meu ver, assim, é importante que Moisés nascesse não com uma visão de escravo, assim como o povo tinha aquela visão de escravo, mas uma visão de uma pessoa livre. Ele nasceu dentro da cultura egípcia, mas a identidade de hebreu dele, a mãe dele colocou ele, não deixou ele perder isso, né? Sim, ele estava lá no Egito, mas ele tinha uma outra identidade. E o grande problema que muitas vezes a gente passa é, como você falou, nós crescemos em um ambiente de escravidão e muitas das vezes nós se tornamos escravos só do sistema. Aí nós vemos, ele cresceu, ele estudou lá no Egito, mas o posicionamento dele foi como a mãe dele ensinou. E a gente vê que Moisés tipifica Jesus por quê? Porque ele fazia parte da família real, ou seja, ele era considerado um deus, mas também ele tinha a identidade dele de hebreu. E Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus. Ou seja, ele se humilhou e veio à terra com forma de homem, né? Como o próprio livro de Filipenses fala. Aqui Moisés tipifica Jesus, né? Porque era um homem da família real. Se ele quisesse viver uma vida boa e não se estressar com o povo hebreu, poderia viver. Mas ao sair do palácio, em um dia, ele vê o povo hebreu sofrendo, sendo escravizado, sofrendo toda aquela pressão. É muito interessante falar sobre o chamado dele, porque ele está vivendo um momento assim que de controle, né? Ele estava lá cuidando das ovelhas lá, e de repente ele começa a enxergar a sarça queimando. Aí foi o encontro, né? Aí veio o início da chamada. Interessante analisar que muitas das vezes quando chega no meu controle, é aí que se torna difícil. Porque Moisés em alguma área ele era um homem muito bem preparado. Mas quando se tornou já de rei, no espiritual, ele já viu que ele não tinha tudo aquilo. Isso, porque eu vejo que Deus chama pessoas que não têm capacidade, ele chama pessoas que têm capacidade, mas uma das coisas que é a coluna para se manter um chamado
é a dependência. Sim. Toda vez que Deus nos chama para uma obra, sempre Ele vai querer que venhamos depender dele. Porque a gente só vai ser usado. Aí como Deus queria colocar Moisés lá no Egito, Moisés falou assim, não sei nem falar direito. Mostrou uma dependência, né? Uhum. Muitas das vezes nós chegamos a um nível errado que achamos que nós podemos fazer tudo. Sim, é perigoso. E tudo fica no controle, é a mesma coisa lá no pasto. Para Moisés estava bom. Ele estava lá, ele estava tranquilo, mas depois que ele soube que tinha que voltar para o Egito, onde ele saiu, um fugitivo, fica complicado, mas é um desafio. E é isso que Deus quer colocar para a igreja. Aceitar um desafio que não está no teu controle. Aceitar um desafio que não está no teu controle. É esse desafio que Deus quer colocar em nós. E é legal que Deus apresenta o plano para Moisés, Moisés fala assim que era incapaz, né? Porque não conseguia nem falar direito, era gago. Mas Deus já havia preparado Arão, que era o irmão dele, lá no meio do povo hebreu para transmitir aquilo que Deus transmitia a Moisés. Quando Moisés se apresenta a dificuldade dele, Deus já vinha com a solução. Quando a gente é chamado, a única coisa que Deus exige de nós é responder ao chamado. A maneira como a gente vai cumprir, aí é igual a aliança de Abraão. Deus deu a direção, prometeu a terra, vá por aqui. Independente da nossa dificuldade, se Deus falou vá por aqui, vai, que Ele vai dar a vitória. Porque Deus, o que ele deseja de nós, que venhamos estar disposto para fazer. Ele levanta, muitas das vezes, improvável, pessoas que não são nada para uma sociedade, não são nada. Aí Deus levanta para ser alguma coisa. Deus, ele não... cada um tem uma dificuldade. Tem o seu limite. Moisés mostrou, Deus, eu sou limitado, mas eu estou disposto a ir. É isso que a igreja é uma igreja limitada, mas ela precisa estar disposta a ir. Quando Jesus envia os discípulos, eles eram homens limitados, mas eles estavam dispostos a ir. Mesmo errando, alguém chegou lá, não conseguimos expulsar demônios, mas Jesus chama eles em particular, ensina, mas eles estavam dispostos a ir. Sim. Falando agora sobre a nação, né, Bruno? A nação de Israel, eles não tinham consciência que eles eram uma nação. Eles haviam entrado no Egito como uma família muito grande. E aí eles foram se multiplicando e eles não tiveram a ciência de quem eles eram. Até por isso o faraó pressiona eles. O que Deus queria era que eles entendessem que ele não era só uma grande família, mas era uma nação. A aliança mosaica também tem como objetivo estabelecer uma cultura no meio daquele povo, estabelecer aquele povo como uma nação de Deus escolhida, né? Sim. E analisando isso, é que eles se prenderam tanto lá no Egito que para eles ser libertos do Egito foi um período muito pequeno, muito pouco tempo. Mas para tirar o Egito dentro deles foi difícil. Porque quando eles não entendem que eles são uma nação, eles acham que dependem do Egito. E a grande dificuldade que muitas das vezes eu tenho é não entender a minha identidade e precisar do Egito. Sendo que eu nasci para sustentar, tá entendendo? Eles estavam na mesma situação. Eles nasceram para sustentar. Mas eles queriam ser sustentados pelo Egito. A gente nasceu para ser sal e luz na terra. Mas muitas vezes a gente quer buscar no mundo alguma coisa para a gente se satisfazer, né? Pra gente ter um reconhecimento. Mas é reconhecimento em Deus que a gente deve buscar. Sim, claro. E aqui a gente vê aqui nas palavras que Deus diz, as palavras da aliança, em Êxodo 19, a partir do versículo 4. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal. Olha que forte, Bruno. Com a lei abraâmica, Deus estabelecia um relacionamento entre ele e Abraão. Aqui Deus abre para os filhos de Abraão
Assim como foi com Abraão, quero estabelecer um relacionamento com vocês. Vocês serão meus filhos. E ele continua, dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Ou seja, o povo de Israel seria um exemplo para o mundo. Aquele que quisesse seguir a Deus, aquela nação que quisesse ser chegada a Deus, deveria olhar para Israel como um exemplo, né? Sim. Seguir os passos, né? Sim. A conduta, a lei, tudo aquilo que foi estabelecido. Porque aquilo que Deus revelou e colocou em Moisés tinha a responsabilidade de estabelecer para o povo. Sim. E o povo seguir. Mas no caminho, muitos não quiseram seguir. Muitos não quiseram obedecer. Mesmo eles tendo a lei, tendo Moisés próximo ali, eles não, eu não quero aceitar. Porque no caminho nós precisamos entender que muitos irão aceitar, mas muitos não irão aceitar. No tempo de Jesus é a mesma situação. Muitos aceitaram, mas muitos não aceitaram. Até que Jesus chega a um ponto que ele fala, mas então vocês podem parar de me seguir. Aí Pedro responde, mas Jesus, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando nós entendemos que nós temos uma grande responsabilidade de seguir, nós precisamos estar dispostos a obedecer aquilo que foi estabelecido. Sim. E aqui a gente vê que nessa aliança Deus estabelece o sacrifício. Caso a pessoa desobedecesse a lei, ela havia um meio para ser perdoada, que era pelo derramamento de sangue. E todo dia era necessário haver sacrifício de animais, né? E a gente vê lá no Levítico 16:20, Deus ensinando o povo como deveria sacrificar, e é interessante a gente notar que Deus manda que o sacerdote pegue um bode e mantenha ele vivo. E durante o ritual, o sacerdote deve se ajoelhar perante o bode, colocar a mão na cabeça dele e confessar todos os pecados e iniquidades dele, do povo, e mandar que esse bode saísse do arraial e se perdesse no meio do deserto, né? É interessante que a gente vê assim que Deus fala que quando a gente é perdoado dos nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento. Aqui da mesma maneira, quando o povo sacrificava e acontecia a expiação do pecado deles, o bode levava o pecado para fora do arraial, porque Deus não se relaciona com onde há pecado, onde há algo errado, né? Analisando já isso, e lembramos de Jesus. Isaías disse, né, que foi como um cordeiro mudo lá, para ser entregue. E nesse tempo de sacrifício, hoje a gente já não precisa, porque Cristo lá atrás já se ofereceu em nosso lugar para tirar o pecado. Interessante analisar que no tempo da lei, quando eles sacrificavam um animal lá, e vinha a expiação no sangue, era para cobrir o pecado. Agora no tempo de Jesus já é para tirar o pecado. Olha, interessante analisar que na lei era para cobrir o pecado. Agora já na graça já é para tirar o pecado. E a gente vendo assim que, assim como na aliança de Adão existia um selo, que era a árvore da vida, na aliança de Noé existia um selo que era o arco-íris, e assim como na aliança de Abraão existia um selo que era a circuncisão, aqui também existia um selo, que era o sábado, né? O povo, a nação de Israel, elas tinham que cumprir com muito serviço, com muita obra, né? Existia várias festas que era específica para cada momento da vida deles, para cada, como o Yom Kippur, por exemplo, que era um dia inteiro que eles usavam para a expiação do pecado deles. Deus estabelece o sábado como um dia de descanso. Mas por que Deus estabelece isso? Deus queria colocar no coração deles um anseio pelo descanso. O descanso que hoje nós vivemos em Jesus. Eles queriam ter. Esse descanso na nossa vida vem pela fé. O entendimento que Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. A gente não precisa mais de toda aquela obra para se chegar até Deus, né? Claro, e na realidade, olhando, representa ser um trabalho fácil deles, mas não era seguir muitas das vezes no deserto. Claro, foi
eles desobedeceram para ficar, era poucos dias, tiveram que ficar anos, mas era um trabalho já bem pesado, né? Mas Deus estava lá sustentando eles. E era necessário eles, né, Sim. descansar. É a mesma coisa como você falou de Jesus. Ele nos ensina assim, porque só encontramos paz e descanso nele. Muitas das vezes erramos quando nós queremos encontrar paz e descanso no mundo. Isso é muito passageiro. Você que está assistindo, busque esse descanso em Cristo. Descansar muitas das vezes a gente pensa, vou estar livre de tudo. Não, mas é ter tranquilidade, é ter paz, Sim. é ter sabedoria para resolver problemas. E que existe uma terra prometida a nós também. Tá? Uma vida eterna com Deus. Uma terra onde mana leite e mel. Onde não há dor, não há tristeza. Mas aqui nós precisamos o quê? Descansar em Jesus, ter fé. Que esse dia vai chegar, né, Bruno? Crer que Ele sempre está no controle de qualquer situação. Sim. E aqui a gente encerra nosso vídeo hoje. Espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida, você tenha agregado na sua vida. Não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo, de comentar o que você achou. Se tiver alguma dúvida, comenta aí também. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E é nóis, né, Bruno? Deus abençoe. Deus abençoe, tamo junto. Tchau, tchau.